Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E os valores por Gabriel Brazão não agradam a diretoria do Santos. Jogador deve ficar no Peixe. Você vai saber quanto que o Torino da Itália quer ofertar por Gabriel Brazão. Quero falar também sobre a partida amistosa que o Santos deve fazer na próxima semana. Não será contra o Remo e o jogo deve ser em São Paulo. Quero falar muito sobre a preparação do Peixe para a partida contra o Palmeiras ou contra o Flamengo. É isso mesmo, você não entendeu errado. O Santos pode ter o Flamengo como primeiro adversário na retomada do Campeonato Brasileiro e não mais o Palmeiras. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreve, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, olha, algumas informações importantes. O Santos, claro que aguarda as definições no Mundial de Clubes para saber com quem vai jogar a primeira partida na retomada do Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras vencer o Chelsea, a partida entre Santos e Palmeiras será adiada novamente. Esta partida vai ser remarcada para uma outra data. E com isso, o Santos terá o Flamengo como seu primeiro adversário nesta retomada do Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras perder, for eliminado para o Chelsea, aí a CBF deve confirmar o clássico Santos e Palmeiras para Vila Belmiro entre os dias 12, 13 ou 14. Então, o jogo pode acontecer no sábado, no domingo ou na segunda-feira. Olha, palpite: Santos e Palmeiras vão jogar na Vila Belmiro entre os dias 12 a 14. O Palmeiras vai cair para o Chelsea da Inglaterra. E olha, sobre o amistoso que o Santos iria realizar no Pará, né? Não vai rolar. O Santos achou que os valores envolvidos, né, na negociação desse amistoso eram valores baixos. Com isso, o Santos recusou a proposta de jogar essa partida amistosa contra o Remo no estádio do Mangueirão. Porém, a ideia da diretoria do Santos é realizar uma partida amistosa no estado de São Paulo, mas ainda com adversário indefinido. Isso deve acontecer, né? Essa definição do adversário e também do local da partida até sexta-feira. O Santos procura um adversário para jogar esta partida amistosa. Tudo no Santos vira uma grande novela. Até mesmo uma partida amistosa vira novela. Vamos falar um pouquinho sobre Gabriel Brazão? Olha, uma informação trazida pelo portal UOL, que a Torino da Itália prepara uma oferta de 10 milhões de euros para tentar contratar Gabriel Brazão, atual goleiro titular do Santos Futebol Clube. A diretoria do Santos vai recusar essa proposta assim que ela chegar na mesa do clube. O Santos pretende vender Gabriel Brazão por pelo menos 18 milhões de euros. E esta proposta de 10 não agrada a diretoria do Santos. Lembrando que a multa rescisória do Brazão é de 60 milhões de euros. E olha, o Brazão está no ranking dos goleiros mais bem vendidos do futebol brasileiro. É isso mesmo. Quando o Brazão foi vendido do Cruzeiro para a Internacional de Milão, foi uma das maiores vendas de goleiros do futebol brasileiro. Vou colocar aqui o ranking para você. O goleiro mais bem vendido, do futebol brasileiro é o Bento, que era do Atlético Paranaense e foi vendido para o Al Nassr da Arábia Saudita, né? Ele foi vendido por 18 milhões de euros. A segunda maior venda é do goleiro Alisson, que foi vendido do Internacional de Porto Alegre para Roma por 8 milhões de euros. O terceiro maior goleiro, em termos de valores de venda, é o Gabriel Brazão, que deixou o Cruzeiro para o Parma da Itália por 5 milhões de euros.
Depois Rafael Cabral, jogador que era do Santos, que foi vendido do Santos para o Napoli por 5 milhões de euros. E por fim, o Cleiton, que deixou o Atlético Mineiro para o Bragantino, também por 5 milhões de euros. Então tá aí, né? Você percebe que o goleiro, infelizmente, não é muito valorizado, né? O Bento é o goleiro que foi melhor vendido, 18 milhões de euros. Então, o Santos conseguir um valor próximo ao do Bento para o Gabriel Brazão é realmente uma missão bem complicada. Mas o Santos vai tentar valorizar o Gabriel Brazão e não deve vender o atleta pelos 10 milhões que a Torino quer pagar. Meus amigos varandeiros, Brian Rodrigues, jogador uruguaio que pertence ao América do México, não deve ser jogador do Santos. O atleta de 25 anos, né, tem contrato até o ano que vem com o clube mexicano, mas tem valores altos para deixar o América do México. O clube mexicano gostaria de receber pelo menos 6 milhões de euros. E nesse momento, o Santos não estaria disposto a pagar esses valores. Não é segredo para ninguém que o Santos vive uma grande crise financeira, principalmente pelos altos valores investidos no Neymar Júnior. Portanto, está praticamente descartada a possibilidade do Santos contratar Brian Rodrigues. Meus amigos varandeiros. Olha, deixa eu falar um pouquinho sobre a preparação do Santos para a partida contra o Palmeiras ou contra o Flamengo. O Santos, se o jogo fosse amanhã, o provável time do Santos seria o seguinte: Gabriel Brazão no gol, pela direita Gonzalo Escobar, improvisado, na zaga João Basso, Luan Pérez e também do lado esquerdo o Garoto Souza, no meio-campo William Arão, Zé Rafael e Neymar Júnior, na frente Álvaro Barreal, do lado esquerdo Guilherme e na frente o jogador Tiquinho Soares ou David Washington, tá mais pro Tiquinho. Muita gente perguntando, né, se eventualmente a partida contra o Palmeiras for adiada, o Roleiser tem condições de jogar contra o Flamengo? Não, a resposta é não. O Roleiser está suspenso para a próxima partida do Santos no campeonato. Portanto, se for o Flamengo, se for o Palmeiras, o Roleiser não joga esta partida. Por isso, Álvaro Barreal será o titular do lado direito do ataque do Peixe. Meus amigos varandeiros, tá aí as informações do Santos Futebol Clube para você ligadinho no Varanda Futebol Debate esta quinta-feira gelada em São Paulo e em grande parte do Brasil. Tá um frio para cada um nesta terça-feira. É isso, meus amigos e amigas, varandeiros e varandeiras, grande abraço, valeu galera, tchau!